E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre este livrinho aqui. Nós vamos conversar sobre A Última Nota. Eu vou dar algumas informações para vocês antes de começar a falar sobre o livro. Eu vou deixar ele aqui ao lado, vou deixar ele aqui, ó, bem aqui, torcendo para que não caia, não cairá. E a gente vai falar um pouquinho, algumas informações, vamos lá. O livro, ele é dos autores Felipe Colbert e Lu Pires, ele tem 260 páginas, mas pra mim parecia que era 500. Ele foi publicado aqui no Brasil no ano de 2012 e faz parte do gênero romance, com um toque de fantasia. Essa minha edição veio pela editora Novo Século, mas eu sei que tem uma nova edição, publicada uns anos depois, né, de forma independente, com uma capa diferente, que eu acho que inclusive faz muito mais sentido do que a capa, que essa capa aqui atual, né? Essa capa aqui. Enfim, mas a minha é pela Novo Século. E a classificação desse livro eu dei apenas uma estrela para ele, gente. E esse eu não costumo fazer. Geralmente, quando eu finalizo o livro, no mínimo eu dou 2 estrelas para ele. Uma estrela às vezes não entra no meu hall mesmo. Mas o livro foi tão ruim, mas tão ruim, que não teve como eu dar mais do que isso. E eu não falo isso com orgulho aqui não, tá, gente? Quando eu pego um livro nacional, o que eu mais quero é que ele seja exaltado. E eu não tô recebendo nada pra falar bem ou mal desse livro aqui, não. Eu comprei no ano de 2012, se eu não me engano, 2013. Pouco tempo depois ele ter sido lançado, aqui, ó. Eu anotei o ano que eu comprei o livro. E um pouco... Essa edição é de 2012. No ano seguinte que ele foi lançado, eu acabei adquirindo esse livro. Então, eu acho que eu não tinha nem canal, nem blog, quando eu comprei. Então, não tem nenhuma intenção aqui de ficar falando mal de livro nacional. Mas existe uma grande decepção, porque eu vou ser obrigada a falar mal de um livro nacional e, enfim, vida que segue, né? Meu papel aqui é falar a verdade pra vocês. E indicar ou não um livro. Vamos lá, gente. Primeiro, um resumo do que a gente encontra aqui dentro dessa história. O livro ele vai contar a história da Alicia, Alicia Mastropoulos. A Alicia ela é uma descendente de grega, de uma família grega. Os pais dela são... O pai dela é filho de grego, né? A mãe também, mas a gente não entende muito bem ali a origem da família da mãe dela. A gente sabe que elas são uma família grega também, mas a gente não tem muitos detalhes, porque foca mais no lado paternal, né, da família. Mas a família, né, os pais da Alice, eles têm um restaurante típico, que é o xodó da família, que todo mundo trabalha nele, né, para fazer prosperar, que fica ali pro centro do Rio de Janeiro. A história se passa aqui no Rio de Janeiro. Só que a Alicia, ela e a família é muito tradicionalista, eles são muito focados, assim, que a Alicia, ela tem acho que 20 anos de idade, ela tem que casar e casar dentro da galera dela, ou seja, ela precisa casar com um grego, esse é o sonho da família dela, não pode se envolver com gente de fora, tem que ser dali, dentro do universo deles, né, das origens deles. E até aí tudo bem, né, gente, cada um com seus cada um. Me lembrou um pouco aquele filme, né, Casamento Grego. Só que o Casamento Grego é muito mais divertido, engraçado e emocionante. Nada que teve nesse livro, enfim. E o que acontece? A Alicia, ela faz faculdade de música na Federal do Rio de Janeiro. E ela é violinista. Ela toca violino, ela é muito talentosa, o tanto que ela conseguiu um papel de destaque dentro da orquestra, né, da universidade. Ela mora ali na zona sul do Rio, né, ali pelo centro, na zona sul e tal. Então, eu vou nem fazer comentários a respeito disso, gente. Porque, assim, a gente sabe quem é da zona sul do Rio de Janeiro só pelo modo de falar. Porque nem parece carioca, então eu vou me abster, né? Eu sou da zona oeste do Rio de Janeiro, é outro rolê também, então assim, eu vou ficar quieta a respeito disso. Mas é muito engraçado. Quem conhece carioca, que é carioca da Zona Sul,
vai ter uma imagem, né, na cabeça, mas quem conhece os outros cariocas vai ter uma outra imagem, que é bem diferente mesmo, tá, gente? Mas enfim, deixa isso pra lá. Então a Alice, ela vai crescer nesse ambiente, né, de que os pais dela exigem muito dela, que ela seja uma grega perfeita, enquanto que o sonho e o desejo da vida dela é pra música, né? Ela quer crescer nessa área, ela é muito talentosa, e é interessante isso porque assim, não é algo que nasceu apenas dela, né? É algo que vem de gerações, né? O avô dela também era violinista e muito talentoso, famoso, né? E aí ela sofre uma falta de apoio dos pais, o que pra mim é muito esquisito. O pai, que é o filho desse avô dela, né, que foi muito famoso, um exímio violinista, ele não apoia a filha, a mãe principalmente odeia que ela faça a faculdade, e pelo que entendi no livro, não é simplesmente faculdade de música, é faculdade mesmo. Para ela, a filha tinha que só casar, ter filhos e tocar e ajudar a tocar o restaurante da família, mais nada, né? Mas a Alice, ela tem uma aptidão natural, ela gosta da música, o desejo dela é pela música, né? E ela não tem apoio da família, a verdade é essa. Mas ela tem esse avô, né, que era grande inspiração da vida dela, falecido, e a avó, que é a esposa, que também não se dá bem com a família, né? A gente fica assim meio confuso, o que essa velhinha tão boazinha fez para esse filho e nora odiarem tanto ela, né? Não faz o menor sentido, e também no livro não explica sobre isso. Enfim, o que vai acontecer? Um belo dia, a Alice, ela vai estar na casa da avó dela, com quem os pais não incentivam o relacionamento, mas ela gosta muito da avó, ama a avó, convive com ela. Chega lá, mexendo nas coisas antigas do avô, ela acaba descobrindo uma partitura. E ela teria uma apresentação em breve na faculdade, um concerto muito importante, e ela iria fazer um solo. E nesse dia, especificamente, ela acha aquela partitura ali do avô, ela acha muito interessante, muito bonita, e ela decide, por conta própria, mudar tudo, né? No dia lá da apresentação, com a orquestra, ela decide colocar a música do avô dela. Aí então a Alice, ela decide que vai fazer isso, ela vai trocar aquilo que já estava previamente combinado e vai tocar a música do avô dela. Dito e feito, ela vai e toca. Só que no final ela acaba errando uma nota. Mas mesmo assim, né, ninguém entende, o pessoal não conhecia, então não vão pegar ali que tem alguma coisa errada, né? Enfim, passa esse dia, acontece uma situação. Aparece uma determinada pessoa, que agora eu não vou me recordar como chegam até a Alicia, mas é um cara que apareceu no parque, né, que fica perto da faculdade dela, e ele não tem memória, ele não lembra de nada, ele só fica repetindo o nome dela, falando o nome dela e tudo mais. E ela acaba indo encontrar esse cara, ele não tem memória, ele foi encontrado completamente pelado, ela acha isso muito esquisito. E a única coisa que ele sabe é a respeito dela, assim. A Alicia, a única pessoa que ele reconhece é a Alicia. E por isso que ele fica constantemente chamando por ela. E, obviamente, esse cara, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso, sarado, alto, maravilhoso, né? Porque ele é o protagonista desse livro. Enfim, gente. O que vai acontecer? A Alice, a primeiro momento, ela não vai dar muita bola pra ele, apesar de achar ele lindo e maravilhoso. Mas é muito esquisito, né? E tem um adendo, ela tem um namorado que já tá com ela há bastante tempo, é grego, apesar de ser meio idiota, meio babacão, ele é um grego, a família dela o ama e ela gosta dele, né? Aparentemente, ela já tá com ele há bastante tempo e gosta dele. Gosta não gostando muito, né? Enfim, mas ela não dá muita bola pra esse novo cara não, porque ele é muito esquisito, enfim. Aí ela pega, tá seguindo a vida dela, mas pensando, né, nessa situação extremamente esquisita, até que ela acaba descobrindo, né, ela comenta com a avó dela, e a avó dela acaba levando esse cara pra dentro da casa dela. Nunca ouviu falar nele, não sabe nada sobre ele, mas acaba levando ele pra dentro da casa dela, a véia. E aí, o que vai acontecer, gente? Ali, a Alice, ela vai reencontrar com ele vai ganhar um novo nome, que é Sebastian, e vai desenrolar todo um relacionamento entre eles. E inicialmente aqui vai ter, já tô dando bastante spoiler nessa resenha, mas eu não tô muito preocupada com isso.
Se você não gosta de spoiler, é melhor você sair desse vídeo agora. Mas eu tô falando tudo para poder contextualizar as minhas críticas logo em seguida. Bom, eles vão ter uma relação assim meio de cão e gato, né, inicialmente, porque a Alice ela não vai entender muito bem o que ela sente a respeito do Sebastian e também a forma como ele vai invadindo a vida dela, né? Ele começa a morar na casa da avó dela, ela encontra com ele em todos os lugares, é na faculdade, é no trabalho, em todos os lugares ele começa a aparecer, então ela vai achar isso estranhíssimo, né? E ela vai começar a bater de frente com ele. Então a gente vai ver ali algumas cenas assim de brigas, né? Eles constantemente batendo de frente. E o Sebastian é o cara obcecado mesmo pela Alicia, porque ela é a única pessoa que ele reconhece e é a pessoa mais importante pra ele. Isso daí é bem doentio, bem complicado, né, galera? E podemos dar vários motivos para isso, enfim. A vida vai seguir, aos poucos eles vão se entender, só que eles vão viver um amor proibido, porque a Alicia tem namorado. E porque mais o Sebastian ele não é grego, então obviamente ele vai sofrer resistência por parte da família dela, até porque ela tem um pretendente perfeito, né, que é o namorado atual que se chama Theo. Então, eles vão viver ali numa situação, eles querem ficar juntos, obviamente eles vão ficar juntos, e tem todo o mistério de onde que o Sebastian veio, qual é a verdadeira origem dele, as coisas que não fazem muito sentido, e o que que a música tem a ver com tudo isso, né? Porque enquanto tá rolando toda essa questão do relacionamento dela, ainda precisa equilibrar a vida com a parte da formação dela como musicista. Então, esse é o grande conflito aí que vai acontecer dentro do livro. Vamos lá para o que eu não gostei. Primeiro, eu não gostei de nada dentro dessa história. Eu terminei o livro na força do ódio mesmo, porque eu tinha me comprometido a lê-lo por fazer parte de um desafio. E quando eu me comprometo a ler, eu vou até o final. Mas se não fizesse parte do desafio, eu já teria abandonado há muito tempo, gente. Primeiro, não faz o menor sentido logo no início do livro essa questão da música, né? A Alice, ela pode ser... Vou falar assim como conhecedora também, porque eu também sou instrumentista, também tenho uma base de música, de formação musical. E na música clássica existe muita hierarquia, né? Primeiro que o professor dela é insuportável. Mas a gente tem uma questão de respeito à hierarquia, principalmente na música clássica, em todas as artes clássicas. Não é tão livre assim, não é tão aberto assim. E ninguém, em sã consciência, principalmente num nível de responsabilidade que se tem numa orquestra, você não muda uma música em cima da hora e também não avisa ninguém, sabe? E é extremamente desrespeitoso com o seu maestro. Se eu tivesse no comando, ela seria uma pessoa que nunca mais tocaria comigo, pela falta de respeito, ou pelo menos ficaria lá nas últimas fileiras, pela extrema falta de respeito na questão musical, né? Do nada você decide que vai tocar o que você quer ali. Não, as coisas são muito bem programadas previamente. E quando elas são programadas previamente, elas fluem com muito mais naturalidade e flui também com muito mais segurança para quem toca junto, para toda uma orquestra que toca junto. Numa orquestra, um depende do outro. Essa é a realidade. Num solo, beleza, ela estava fazendo o solo dela ali, mas ainda assim é algo que não é previsto, né? Então é extremamente desrespeitoso numa visão musical de musicista, de uma pessoa que tem uma formação também dentro desse universo, né? Extremamente desrespeitoso. Seguindo em frente, depois tem esse aparecimento do Sebastian, né? Ele obviamente é invocado através daquela música que ela toca. Mas assim, em nenhum momento fica muito claro de onde o Sebastian vem. Ele vem de um mundo sobrenatural, ele vem de um outro planeta, ele é tipo o super-homem que tem lá o planeta dele e desembarca aqui na Terra, ele é um extraterrestre. A gente não entende muito bem quem o Sebastian é, isso não fica claro no livro, né? A gente sabe depois, né, que ele é muito parecido com a avó dela, então eles vêm de um universo muito semelhante, mas ainda assim os autores, né, eles não deixam isso muito claro e também não tem o interesse deles de deixar isso muito claro. Você precisa só comprar a ideia. Se você comprar a ideia, show de bola, vida que segue. O relacionamento dela com o namorado é extremamente tóxico. Ele é um cara péssimo. E acontece uma situação no final do livro, que é de agressão, que a coisa fica por isso mesmo. Nada é resolvido.
E como se não bastasse toda a questão a respeito da, da origem do Sebastian, todo um mistério, enfim, ele ainda tem uma doença, né? Ainda vou entregar essa pra vocês. Ainda vai desenvolver uma doença no final do livro, que também não faz o menor sentido pra mim. Então, nós temos um episódio de violência ali dentro do livro, que é feita por parte do namorado, do Theo, que, gente, é péssimo, ainda mais quando a gente não tem uma punição pra isso. É como se ele estivesse corroborando aquela situação. Não dá. Tem que ter uma punição para aquilo que é feito de errado, né? E agora falando os pais dela também, né, gente? O pai, ele é um banana. Ele só assina embaixo para tudo que a mãe fala. E a mãe dela é, assim, parece uma bruxa. Não parece mãe, não. Parece uma bruxa, de tão tóxica, narcisista que ela é. A filha tem que ser do jeito que ela quer e ponto final. E depois, no final, eles acabam fazendo as pazes, mas até as pazes dele não faz muito sentido. Tudo se resolve assim magicamente, né? Ontem nós estávamos quebrando o pau, hoje a gente tá ali, todo mundo bem, maravilhoso, né? Outra coisa que eu não suportei o tempo inteiro, ela vai se referindo à personagem da mãe dela pelo nome principal. Por exemplo, quando ela ia falar sobre a mãe dela, ela sempre falava assim, porque a dona Artêmia, isso, aquilo, outro. E independente de falar de forma positiva ou não, gente, é mãe. Mãe não tem. Fica até irônico, sabe? Não soa bem. Isso é uma opinião minha. É a minha opinião apenas, né? Pra mim não soa bem. Parece que elas vivem em constante briga. E isso nunca vai se resolver, mas se resolve de forma mágica dentro do livro. Elas simplesmente têm uma conversa após um quebra-pau, uma situação lá que acontece, esse caso da violência do Sebastian, o estado que a filha fica porque ela tá apaixonada por ele, aí os pais simplesmente aceitam e tudo fica bem. Não é bem assim, são anos e anos de feridas que foram feitas, né? Que foram abertas e simplesmente se fecham assim, os pais vão lá e assistem um recital dela e Brasil. Não é assim, né, gente? É esquisito. Na minha opinião, foi muito esquisito, não foi legal. E agora falando sobre a estrutura do livro. Os capítulos são bem curtos e às vezes 2 páginas apenas, no máximo 3. E eu acho que ele foi escrito, cada autor escreveu um capítulo, porque tem muita desconexão entre eles. Você pega um capítulo, quando você começa no próximo, tá totalmente desconectado. A linguagem é diferente, você percebe que foi escrito por pessoas diferentes. E não é para isso acontecer quando nós temos 2 autores escrevendo um livro. Eu vou dar um exemplo aí das autoras Christina Lauren. Primeiro que o nome que elas assinam, Christina Lauren, parece que é só uma pessoa. Isso é muito legal. Mas o livro, gente, parece que foi feito por apenas uma pessoa. Independente de ele ter a visão de 2 personagens ou não. A mesma coisa, o livro da Colleen Hoover com a... Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Tá até aqui. Terry Fisher, o Nunca Jamais. Esse livro delas duas, também a gente sabe que foi escrito por 2 pessoas. E elas são muito amigas, mas a gente não consegue perceber ali quem escreveu o quê. Tá muito coeso. E não é o caso desse livro aqui. Não tem muita coesão ali. A gente fica assim, eu tenho certeza que isso daqui já é outra pessoa que tá escrevendo. Porque falta coesão, falta entender, assim, quem é essa Alicia, quem é essa personagem de verdade. Parece que existem 2, né? Uma escrita por um e outra escrita pelo outro. Eu não gostei. Não foi um livro bom, não foi uma leitura boa. Me aborreceu demais, principalmente porque foi a minha primeira leitura finalizada em 2026. Então me decepcionou muito. Principalmente por ser um livro nacional. Não é bom, gente. Quem editou esse livro aqui, quem deu o aval para ele ser publicado, deveria perder seu emprego. De verdade. Porque ele precisa de muito mais. Ele não entregou aquilo que ele deveria ter entregado. E para mim, uma decepção atrás da outra. Não indico a leitura, vocês podem passar. Me espantou demais ver muita gente falando muito bem desse livro, né? Sei lá de onde que elas tiraram tanta coisa boa, mas existe gosto para tudo e eu só vou seguir a minha vida, né? Mas para você que me acompanha, eu não indico esse livro. Ele foi uma decepção e você pode passar sem lê-lo,
Tem coisas muito melhores por aí. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você tem gostado de me acompanhar e ainda não é inscrito, se inscreva e clica no sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos que forem saindo aqui no canal. Também, gente, vai sair resenha escrita desse livro lá no blog nas próximas semanas. Vocês já vão poder acompanhar por lá também, tá bom? E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem link de compra lá na Amazon. Não vou deixar o link de compra para esse livro, com certeza não. Mas tem o link de compra de promoções lá na Amazon. Você comprando qualquer livro, qualquer item, qualquer coisa na Amazon, através do meu link, uma porcentagem vem pro canal e ajuda a gente a crescer cada vez mais. Um beijão pra vocês e até breve. Tchau, tchau!